E aí, pessoal, beleza? Matemática para concurso, vamos dar uma desenferrujada. Geralmente nos editais, o primeiro conteúdo que vem nos editais relativo à matemática são conjuntos numéricos. E o que eu tenho que saber a respeito dos conjuntos numéricos? Primeiro, que eles são 5 os conjuntos numéricos. E quais são? O N representando os números naturais, o Z representando os números inteiros, o Q representando os números racionais, o I representando os números irracionais e o R representando os números reais. Lembrando que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros e que os números inteiros é um subconjunto dos números racionais e que os números irracionais é um conjunto à parte e que o conjunto dos números reais englobam todos os conjuntos. Então, quando eu falo de número real, eu estou falando de todos os números, sem exceção de nenhum dos conjuntos. Quando eu falo dos números, somente dos elementos dos números irracionais, aí é só sobre esses conjuntos. Os números racionais englobam seus subconjuntos e assim, dependendo do jeito da questão, nós sabemos fazer as inferências corretas para gabaritarmos, correto? Outra coisa que eu tenho que saber, quais são os elementos que compõem os números naturais? Então, os números naturais são compostos pelos elementos 0, 1, 2, 3, e tá vendo estas reticências? É porque não terminam. Todos os números positivos, infinitamente, são os números que nós usamos para fazer as nossas contas normalmente, são os elementos dos números naturais. Eu não posso esquecer que o zero é um número nulo. Eu não posso esquecer que o zero é um número nulo. E quando tem um asterisco na representação do conjunto, igual, por exemplo, eu quero o conjunto dos números naturais com o asterisco. O que está falando? Que eu não quero o número nulo dentro deste conjunto. Então, eu elimino o zero. Toda vez que tiver um asterisco, está falando que não é para se colocar nenhum número nulo, não é para colocar o zero não faz parte deste conjunto. Para isso, tem que ter o asterisco indicando isso, correto? Então, o conjunto dos números naturais com o asterisco seria 1, 2, 3 e infinitamente, correto? Não acaba. Temos que saber também dos números primos. O que são os números primos? São os números que podem ser divisíveis somente por um e por ele mesmo. Os números primos são números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. No caso do 2, o 2 eu só posso dividir pelo 1, 2 dividido por 1 é 2, e pelo próprio 2, que 2 dividido por 2 é 1. O 3 a mesma coisa, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, e assim vai todos os números que são divisíveis apenas por um ou por ele mesmo. Lembrando que os mais comuns em provas de concurso geralmente chegam no máximo até o 13. Então, eu não posso esquecer que o 2, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim são números primos, correto? Quais são os números que compõem os números inteiros? São os números negativos e os números positivos. Estes números compõem os números inteiros. Quais são os números que compõem, quais são os elementos do conjunto dos números racionais? Aí nós temos os negativos e os positivos, ou seja, o conjunto dos números naturais e dos inteiros, mais as frações, os números decimais e as dízimas periódicas, correto? Estes compõem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números irracionais, os seus maiores representantes são o π, que o número do π, para aqueles que não sabem, eu vou repetir, é 3,141592 e vai embora. A raiz de 2, a raiz de 3 e toda a raiz de número primo, correto? São representantes do conjunto dos números
irracionais. O que é sucessor e antecessor? Um número somado com mais um é o seu sucessor. Exemplo, 100, o número n, que é o 100, ou um número qualquer, mais um é igual a 101, é o número sucessor. O sucessor de 100 é 101. O seu antecessor é n menos 1. Um número menos 1 é o seu antecessor. Exemplo, 100 menos 1 é igual a 99, que é o seu antecessor. Correto? Vamos fazer uns exercícios rapidão e vamos fortalecer esse conteúdo a respeito dos conjuntos numéricos, ok? Vamos lá. Não esqueça de dar um like, um joinha no final de cada resolução. Inscreva no nosso canal para você receber mais sobre exercícios de matemáticas para concursos, ok? Então a primeira pergunta é: assinale a alternativa incorreta. Então eu quero que está errado. Todo número natural é um número inteiro, pessoal. Ele está afirmando que o conjunto dos números naturais, que é composto pelos números positivos, que é o 0, o 1, o 2 e o 3, é também um número inteiro, correto? E o conjunto dos números inteiros, nós sabemos que eles são os números negativos e os números positivos. Então, todo número natural que é um número positivo é um número inteiro? Verdadeiro. Isso que está correto, ok? A dízima periódica 0,3636 é um número racional? Nós sabemos que o conjunto dos números racionais ele é composto pelos números negativos, pelos números positivos, pelas frações, pelos números decimais e também pelas dízimas periódicas, correto? Então eu posso afirmar que essa dízima 0,3636 é um número racional, pertence ao conjunto dos números racionais? Perfeitamente, correto? Todo número irracional é um número real? Aqui agora ele já mudou a história, ok? Então nós temos que saber a posição de todos os conjuntos. Deixa eu fazer aqui que vai ser melhor. A posição de todos os conjuntos, correto? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. Todo número irracional é também um número real? Perfeitamente, porque os irracionais, o conjunto dos números irracionais, faz parte do conjunto dos números reais, que compreende todos os conjuntos. Então, isso aqui é verdadeiro, correto? A raiz quadrada de 3 resulta em um número racional? Nós explicamos no momento que o conjunto dos números irracionais ele é composto os seus maiores representantes, é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o π, que talvez seja seu maior representante, e toda raiz quadrada de números primos, correto? Então, o que ele fala? Raiz quadrada de 3 resulta em um número racional? Não, ela vai resultar em um número irracional, ok? Então, isso aqui é falso. E qual que é a pergunta? Assinale a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta, o nosso gabarito é a letra D, ok? Vamos para mais um exercício? Vamos lá. Observando as afirmações abaixo, marque o item correto. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Mas marque abaixo o item correto, o item das afirmações aqui. Vamos analisar as perguntas, as afirmações da prova. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Então, vamos lá. Ele está falando que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos racionais. E essa é uma afirmação verdadeira.
O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Aqui é verdadeiro. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais. Ele está falando que esse conjunto está dentro desse. E nós sabemos que isso é falso, ok? Isso é falso. Não procede. Por quê? Os naturais estão dentro dos inteiros, mas os inteiros não estão dentro dos naturais, ok? O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números inteiros. Ele está falando que os racionais está contido no conjunto dos números inteiros. Também é uma afirmação falsa. Os inteiros é um subconjunto dos racionais, mas os racionais não é um subconjunto dos inteiros, ok? Sempre que você for fazer esse tipo de questão, desenhe os conjuntos numéricos, não perca tempo, ok? Desenhe os 5 conjuntos, que estas questões você não erra, você dá conta de fazer as inferências no texto. Então, vamos lá. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras? Não, somente a 1 é verdadeira. As afirmativas 2 e 3 são verdadeiras? Não, nenhuma das duas é verdadeira. Somente a afirmativa 1 é verdadeira? Correto. Somente a afirmativa 2 é verdadeira? Não é verdadeira. Então, o nosso gabarito é a letra C, ok? Este é o nosso gabarito, correto? Vamos para mais uma, rapidão? Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui melhor. As afirmações abaixo se referem aos conjuntos numéricos. Esse conjunto, composto pelo -1, o 0 e 1, pertence ao conjunto dos números naturais? Não, porque nós sabemos que o conjunto dos números naturais ele é composto pelos números positivos, correto? Ele é composto pelos números positivos. Então, vamos lá. O conjunto com os números 1, 2, 3, 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. Olha, 1, 2, 3, 4. O conjunto dos números inteiros, nós sabemos que é composto pelos números negativos e também pelos números positivos. E 1, 2, 3 e 4 são positivos? Sim. Eles pertencem ao conjunto dos números naturais? Sim. Eles pertencem ao conjunto dos números inteiros? Sim. E aqui ele está perguntando, pertence ao conjunto dos números inteiros? Verdadeiro, correto? Aqui é falso, aqui é verdadeiro. Este conjunto composto pelos números -2, -meio, 0, 0,5 e 1 pertence ao conjunto dos números reais? Pessoal, não tenha preguiça da sua prova de fazer os conjuntos. Coloque os 5 conjuntos para você não errar uma questão desta, ok? Porque aí fica fácil você acertar. São questões que nós não podemos... O -2, o -meio, o 0, o 0,5 e 1 pertence ao conjunto dos números reais? Pertence. Porque eles, além de fazerem parte do conjunto dos números racionais, os 4 conjuntos são subconjuntos dos números reais. Então, isso aqui é verdadeira. Então, nós ficamos com FVV, ok? Tem essa opção? Tem. O nosso gabarito é a letra B, ok? Vamos para mais uma? Vamos lá, rapidão aqui para nós terminarmos daqui a pouco. As afirmações abaixo referem-se aos números reais. Todo número natural é também um número racional? Correto, porque o conjunto dos números naturais, eles são subconjunto dos números inteiros e é um subconjunto dos números racionais. Então, todo número natural, os números positivos, o 0, 1, 2, 3 e sucessivamente, faz parte, é um número racional? É, então essa aqui é verdadeira. Todo número natural é também um número inteiro. Todos os elementos do conjunto dos números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros? Verdadeiro, corretíssimo, ok?
O número menos 1 é um número racional? Sim, porque os números racionais são compostos pelos elementos dos números naturais, dos números inteiros e também pelas dízimas periódicas, pelas frações e números decimais. Então, é verdadeiro. Todo número racional é também um número inteiro. Pessoal, qual é o conjunto dos números inteiros? Que nós já trabalhamos bastante isso. São os números negativos e os números positivos. Mas aqui dentro dos conjuntos inteiros, nós só temos números positivos e números negativos. Ele está perguntando se todo número racional, as dízimas periódicas, as frações, os números decimais, estão dentro do conjunto dos números inteiros, e nós sabemos que não, eles estão, o conjunto dos números racionais compreendem os dois conjuntos. Aqui só tem números negativos e positivos, então é falso, correto? Então vamos lá, nós ficamos com VVVF, VVVF, o nosso gabarito é a letra B, ok? Esse é o nosso gabarito. Vamos fazer mais questões? Se você gostou, dá um joinha, dá um like. Vamos continuar com mais resoluções agora, correto? Vamos lá para a questão número 5. As afirmações abaixo se referem ao conjunto dos números reais, ok? O conjunto dos números reais é formado pela intersecção do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Pronto, eu não falei nada disso no conteúdo. Se você não ouviu o conteúdo, volte e veja o conteúdo. Está nos primeiros 6 minutos dessa aula. E eu não falei nada sobre isso. Mas você já tem um conhecimento muito bom do restante do conteúdo. Então vamos tentar fazer as outras duas para ver como que nós vamos nos sair. O conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números racionais. Ele está afirmando que o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números racionais. É verdade, pessoal? É verdade. Então, isso aqui é verdadeiro. O conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z, que são os números negativos e positivos, correto? Está contido no conjunto dos números racionais. Ele faz parte, ele é um subconjunto dos números racionais. Verdadeiro, corretíssimo. Mas eu não fiquei sabendo dar um, e aí? Mas eu tenho 2 verdadeiros. Onde eu tenho essa opção aqui? Não tenho. Eu tenho essa opção de 2V aqui? Não tenho. Eu tenho aqui? Opa, aqui eu tenho. Eu tenho aqui? Não tenho. Eu tenho aqui? Não tenho. Então, meu gabarito é a letra C. Mesmo eu não sabendo fazer esta inferência aqui, mas eu tenho certeza das outras duas. Então, na hora do meu concurso, na hora da minha prova, eu tenho que ficar bem atento a essas questões. Vamos fazer o que a gente sabe, tem certeza, dá para ter a certeza, e depois nós passamos para as demais. Resolvendo essas duas, eu tenho o meu gabarito, que é a letra C, ok? Então, vamos para frente, vamos mais uma aí. Classifique as afirmações sobre os conjuntos dos números reais como verdadeira ou falsa e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Todo número real é um número racional? Quais são o conjunto dos números reais? Não perca tempo, faça na sua prova, desenhe os conjuntos para você não errar esse tipo de questão. É o que você não pode errar de jeito nenhum, esse tipo de questão. Ele está afirmando que todo número real é um número racional. Pessoal, nós sabemos que todo número real compreende os 4 conjuntos. E todo número real é um número racional? Não, aqui é falso. Por quê? Porque tem os números irracionais, correto? Então, tendo números irracionais, eu não posso afirmar que todo número real é racional. Ele também pode ser irracional, ok? Vamos para outra? Vamos.
O número menos 1 é um número real? Corretíssimo. O menos 1 ele está no conjunto dos números inteiros e ele é um subconjunto e também está dentro dos números racionais, correto? Então, esse aqui é verdadeiro. Todo número irracional é também um número real? Correto. O número irracional também é um número real. Então, essa aqui é verdadeira. Então, nós ficamos com FVV. Nós temos essa opção? FVV. Letra E. Ok? Beleza. Vamos para frente? Vamos. Mais uma questão aí, ó. Certo candidato teve dificuldade em resolver uma questão em determinado concurso e classificou como verdadeira todas as alternativas abaixo, porém uma delas apresentava uma falsa afirmação. A única alternativa que contém uma falsa afirmação é: o número menos 1 é um número real? Ele está falando que o número menos 1 é um número real. Volta de novo. Professor, eu tenho que ficar desenhando os conjuntos todas as vezes? Pessoal, aqui eu tenho várias questões de conjuntos, mas na sua prova, provavelmente você vai ter apenas uma. Tem que desenhar? Tem. Desenha o conjunto que você não erra. Ele está afirmando que o menos 1 é um número real, que o menos 1 se encontra dentro desses conjuntos aqui. É verdade isso? É lógico que é. Essa é verdadeira. O número 0,25 é um número racional? Ele está perguntando se esse número decimal é um número racional. E nós sabemos que o conjunto dos números racionais, ele é composto pelos números negativos, correto? Ele é composto pelos números positivos, ele é composto pelas frações, ele é composto pelos números decimais e ele é composto pelas dízimas periódicas, correto? Então, o número 0,25 é um número racional? Pelo que eu já tenho conhecimento pleno, como ele é um número decimal, ele também faz parte dos números racionais, verdadeiro. Vamos lá, o número 0 é um número inteiro? O número 0, ele está dentro do conjunto dos números inteiros corretamente. E faz parte do conjunto dos números naturais? Também, só que aqui ele perguntou se é um número inteiro, verdadeiro. Porque os números naturais é um subconjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros, é formado pelos números negativos e também pelos números positivos. Então, é corretíssima essa afirmação. O número 0,111, que é uma dízima periódica, é um número racional? Nós aprendemos, correto, que as dízimas periódicas fazem parte dos números racionais. Então, aqui é verdadeiro. O número 0, 1, 2, 3 é um número racional? Pessoal, nós não podemos afirmar. Por quê? Aqui ele não apresenta uma dízima periódica e não vem a sequência correta. Nós não sabemos qual é a sequência que vem a seguir aqui. E aqui não fala que é um número, uma dízima periódica, não está repetindo o período. Temos uma aula só de dízima periódica, depois você pode conferir lá. Mas uma dízima periódica, ela tem que ter um período, e aqui não tem um período definido e tem mais números em sequência, por isso tem as reticências, correto? Então, nós não podemos afirmar que é um número racional, então é falso, correto? E aqui, ele queria que nós identificássemos a única alternativa que contém uma afirmação falsa nós ficamos com o gabarito, a letra E, correto? Esse é o nosso gabarito. Ok? Vamos para mais duas e terminarmos essa sequência de exercícios para você nunca mais errar uma questão de conjuntos numéricos em concurso público. Oitava questão. Dos números abaixo, não é racional apenas o número. Então, nós temos que saber que o conjunto dos números racionais
Mais uma vez, ele é composto pelos números negativos, pelos números positivos, ele é composto também pelas frações, pelos números decimais, ok? E também pelas dízimas periódicas, correto? E aqui nós temos um quarto. Um quarto é fração, faz parte do número racional? Correto. 2,32, 32 e assim vai 32 sucessivamente. É uma dízima periódica. Dízima periódica faz parte do conjunto dos números racionais? Correto. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, o que é isso? Deixa ela aí de stand-by. Eu tenho raiz quadrada de 9. Depois você vai lá em radiciação e potenciação. Temos uma aula só dessa matéria. Mas nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3 vezes 3, que vai dar 9, correto? E a raiz quadrada de 9, então, é o número 3. O número 3 é um número positivo. É um número racional? Correto. O número 0,25, que é o número decimal, é um número racional? Correto. Aí ficou a raiz quadrada de 2. Então, só por eu conhecer o conjunto dos números racionais, esta aqui tem que ser o meu gabarito, porque os outros não se encaixam. E por que esse é o meu gabarito? Porque nós aprendemos que o conjunto dos números irracionais, ele é composto, os seus maiores representantes são raiz quadrada de 2, já falei isso na aula lá no conteúdo, volte o vídeo, vai lá no conteúdo da matéria, os 6 primeiros minutos desta aula. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o π e toda raiz quadrada dos números primos são os maiores representantes dos conjuntos irracionais. E se eu me deparo com a raiz quadrada de 2, automaticamente eu sei que é o número irracional. Então eu não tenho que pensar, eu tenho que marcar esta alternativa, que é o meu gabarito, a letra C, sabendo que todas as outras opções estão no conjunto também dos números racionais. Ficou fácil marcar a letra C, correto? Se você não tem o domínio aqui dos números irracionais, que nós já passamos inúmeras vezes, volte lá nos primeiros 6 minutos desta aula e pegue o conteúdo e consolide isso aí para você ter condições de responder qualquer questão a respeito de conjuntos numéricos, correto? Vamos para mais uma e a última. Faça a leitura das frases sobre os conjuntos numéricos. O número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1? Então vamos lá. O número natural n, vamos por 100. Esse é um número qualquer, eu optei pelo 100. Pode ser chamado de antecessor de n mais 1? N mais 1 é 101. O n pode ser chamado de antecessor de n mais 1 corretamente, porque qual é o antecessor de 101? É o 100, então é verdadeiro, porque o antecessor de n mais 1 é o número 100, correto? Esse aqui. Se fosse n menos 1, seria o antecessor, que seria 99, correto? O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Ele está falando que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Resposta, afirmação verdadeira. A soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número par? Correto. Vamos lá. 13 mais 13, que são dois números ímpares, é igual a 26, que é o número par. Quais são os números pares? Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Todo número terminado com 0, 2, 4, 6 e 8 é um número par. Então, eu posso afirmar que a soma de dois números ímpares é sempre um número inteiro par?
correto, verdadeiro. Aí você pode fazer 7 mais 7, que são dois números ímpares, vão dar 14. Você pode fazer 221 mais 221, que são números ímpares, correto? Vai dar 442. Sempre vai dar um número par, ok? Entre dois números, A e B, com A diferente de B, existe sempre outro número racional? Correto. Vamos colocar aqui, ó, dois números racionais, 1 e 2. 1 é A e B é 2. Entre 1 e 2, eu posso falar que tem o 1, 1,5 e 2. Posso, correto? Número A e número racional A, número racional B. Entre os dois eu tenho um número decimal, e os números decimais nós sabemos, que faz parte, correto, dos números racionais. Então, sempre entre os números racionais vai existir outro número racional, correto? Ficou bem claro isso aqui? Vamos fazer outro exemplo? Vamos supor, entre o número 10, que é o número racional, e o número 12, que também é um número racional. Eu posso encontrar o 11,5, ok? Que também é um número racional, porque ele é um número decimal e é um número racional, ok? Então, cadê aqui? É V, é verdadeiro. E aí ele termina perguntando, a sequência correta é apenas a 3 e a 4 estão corretas? Não, nós sabemos que todas estão corretas. Então, a assertiva 1, 2, 3 e 4 estão corretas. O nosso gabarito é a letra D, ok? Esse é o nosso gabarito. Temos essa prova disponibilizada para você no site. Está no link aí do vídeo, correto? Mas entre no nosso site, na parte de download, que eu tenho todas essas questões disponibilizadas para você no site www.ipainstituto.com.br. Está disponibilizado lá para você toda esta prova já com o gabarito para você fazer em casa, caso você queira.